Agora você vai acompanhar um material cedido pela CUT Nacional. Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. A campanha salarial dos bancários chegou a um momento decisivo. Pressionados pelos bancos públicos que abriram negociações em separado, a FENABAN finalmente cedeu. Em todo o país, bancários se reuniram em assembleias para avaliar a nova proposta. Nesta quarta-feira, 13 de outubro e 15º dia de greve nacional, o Sindicato dos Bancários de todo o país realizaram assembleias para deliberar sobre a proposta da FENABAN. Nós estamos fechando um acordo que tem um aumento real, que tem um reajuste que vai de 16,33% no piso da categoria, até 7,5% de reajuste para todo mundo. Isso representa no piso um ganho real de 11,55%. É certamente o maior aumento, o maior ganho real que a gente já teve no piso da categoria desde que ele foi instituído. E para os salários no geral tem um aumento real de 3,08%. Também é um aumento real muito significativo, é o maior dos últimos anos. Então nós temos aí um balanço das cláusulas econômicas que é bem positivo. Tem uma mudança na participação nos lucros e resultados, com um aumento no valor da participação da PLR adicional, que hoje é R$ 2.100 e vai para R$ 2.400. A luta pelo trabalho decente, defendida pelos bancários, também é urgente em outras categorias. No meio rural, no agronegócio brasileiro, as condições degradantes de trabalho são motivo de várias ações da polícia e dos sindicatos. O governo Lula reafirmou na ONU o combate e reconheceu o trabalho escravo no Brasil, que já é um fato importante, porque no mundo, e principalmente aqui na América Latina, tem muitos países que não reconhecem que tenha trabalho escravo. E tem, né? Então esse é o primeiro fato. O Lula dizendo e reafirmando e reconhecendo, o que nós fizemos aqui juntamente com alguns parlamentares? Queremos a legislação, uma obrigatoriedade em lei. Não foi possível ainda. Construímos essa PEC, que é a 438, se eu não falho a memória, e o que ela diz? Ela regulamenta, ela pune, ela te dá as condições jurídicas de tudo que for encontrado na cadeia produtiva. Se houver trabalho escravo, o autor desse trabalho escravo, ele é cabível à prisão, além de ser de multa, também de prisão. Ou seja, a 438, ela monitora um pouco o que o pacto faz legalmente toda a cadeia produtiva, seja de um estado, seja de uma prefeitura, seja de uma multinacional, seja de um sucroalcooleiro, né, que muitas vezes você fala Açúcar União, uma empresa importante, mas se nós olharmos toda a cadeia produtiva lá embaixo, pode encontrar uma criança trabalhando ou fazendo um trabalho que pode caracterizar o trabalho escravo. Quando falamos de trabalho rural, da terra, falamos também do meio ambiente. Justiça ambiental é um conceito novo que aos poucos vai se tornando conhecido e que é vital para o futuro de todos os habitantes desse planeta. Quem define é o escritor e teólogo Leonardo Boff. A justiça ambiental supõe que o ser humano pertence à natureza. Não é que a natureza está lá e eu estou aqui. Natureza e ser humano formam um todo. Então, toda a violência que eu faço à natureza, isto é, desmatando, poluindo as águas, envenenando os solos, transformando o ar contaminado e afetando as crianças e as pessoas, é uma realidade que afeta diretamente o ser humano e, simultaneamente, afeta a natureza, porque nós formamos essa unidade. Então, temos que pensar as duas justiças. A justiça social, que são as relações entre os humanos, que sejam relações adequadas, de inclusão, de cooperação, de solidariedade. Isso é a justiça social. E a justiça ecológica é o tipo de relação que nós temos com a natureza. É uma relação de agressão, de destruição, ou é uma relação de inclusão, sentindo que a natureza é parte nossa, porque nós somos ecodependentes, nós respiramos, nós comemos, nós pisamos o solo, tudo isso é natureza.
E tudo isso é nossa realidade. Todo ser humano tem um direito fundamental de acesso à terra, isto é, aquele pedaço de terra que garante a sua moradia e os meios da sua sobrevivência. Isso é um direito básico. Mas é fundamentalmente violado em quase todos os países que não fizeram reforma agrária como o nosso, onde temos a vergonha de que 1% possui 43% de todas as terras brasileiras. Então é uma pequena porção de grandes latifundiários que não precisam dessa terra toda e que existem milhares, se não milhões de abraãos que estão andando por esse país buscando terra para morar e produzir e não encontram. E quando encontram são imediatamente expulsos porque as terras já são registradas, já têm dono. Então, essa realidade revela uma profunda injustiça. Primeiro para com a terra, porque a terra ela quer ser de todos, quer acolher a todos. E uma justiça fundamental contra os seres humanos, que se nega a eles as condições para ele poder morar, se alimentar e viver. O conceito de justiça ambiental já faz parte do universo de todos os trabalhadores, principalmente no campo. O presidente nacional da CUT, Arthur Henrique, explica a posição da central sobre esta questão. Nós temos que combinar, como disse Leonardo Boff, a justiça ambiental com a justiça social. Não basta ter crescimento econômico, é preciso ter desenvolvimento sustentável. Isso representa crescimento econômico, distribuição de renda, valorização do trabalho e respeito ao meio ambiente. Não basta apenas crescer, mas é preciso também que nós tenhamos a possibilidade de crescer de forma sustentável e garantindo que os recursos naturais sejam utilizados de forma a melhorar a vida do cidadão e da cidadã no Brasil. Isso vem sendo feito, na nossa opinião, nesses últimos 8 anos do governo Lula, onde se está compatibilizando a justiça ambiental com a justiça social. Precisamos avançar mais na reforma agrária, precisamos avançar mais no fortalecimento da agricultura familiar, mas com certeza nós não podemos brecar o crescimento e o desenvolvimento econômico em nome de uma suposta garantia da sustentabilidade ambiental, porque o programa Luz para Todos, por exemplo, está levando energia elétrica a comunidades, a famílias que não tinham acesso à energia elétrica. Essas famílias e essas comunidades vão, evidentemente, querer também receber os frutos do desenvolvimento. Vão querer comprar uma geladeira, vão querer comprar um freezer, uma televisão, e isso é o desenvolvimento também social. Portanto, é preciso esse equilíbrio e essa garantia de unificar a justiça ambiental com a justiça social, garantindo, portanto, um desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Outros serviços essenciais sofrem com a intransigência dos governantes paulistas. Os trabalhadores e trabalhadoras do Hospital do Servidor Público Municipal, que fizeram 4 dias de greve na semana passada, conseguiram finalmente a abertura de negociações na última quarta-feira. Os funcionários não têm aumento real há 16 anos. Os trabalhadores do Hospital do Servidor Público Municipal fizeram uma greve de 4 dias e obrigaram o governo a iniciar as negociações. Junéia, por que fizeram a greve? É porque o hospital está 16 anos sem reajuste algum, né? 16 anos sem reajuste algum mesmo. Remontando desde a época do Paulo Maluf, os trabalhadores vêm tentando uma melhoria salarial. Em 2004, no governo da Marta Suplicy, foi feito um plano de carreiras que não foi aplicado. A Marta não se reelegeu, entrou o Serra Kassab agora, e a gente não conseguia, de fato, fazer com que o governo de São Paulo, esse governo Serra Kassab, abrisse as negociações para aplicar o plano de cargos, que é numa autarquia, né? A autarquia ela tem 2.700 funcionários e essa autarquia atende aos funcionários públicos da cidade de São Paulo. Então, o hospital deveria ser exclusivo dos servidores públicos municipais. E aí, agora, o ano passado, começou uma negociação com o sindicato para realmente começar a aplicar o plano de carreiras e salários. Quando veio a surpresa que o plano não atendeu às necessidades, não contou tempo de carreira, não contou títulos dos trabalhadores, foi assim
uma verdadeira falta de respeito com trabalhadores que têm a maioria deles tem mais de 20 anos de casa. E a maioria deles não evoluiu na sua carreira. Sem contar que o governo havia prometido dar um reajuste de 2,14, que eram diferenças de anos anteriores que se pagou à prefeitura na administração direta e não pagou para esses trabalhadores. Então, prometeu pagar e também não pagou. Então, isso retroage a 2008, ao acordo de 2008, que não foi cumprido até agora. Depois de várias conversas com a administração local, a superintendência do hospital, os negociadores dos sindicatos, companheiras que negociam na Rosa e companheira Conceição, que negociam diretamente em Leandro, não conseguiram chegar a um bom termo com a prefeitura e os trabalhadores foram ficando inflados, e aí queriam sair em greve imediatamente. A gente sabe que tem um procedimento para greve, fizemos todos os procedimentos, assembleias, comunicamos à administração, comunicamos à população, fizemos uma carta aberta aos usuários do hospital, à população em geral da cidade de São Paulo, e a semana passada, às 7 horas da manhã do dia 5 de outubro, nós iniciamos uma paralisação que durou 4 dias, até que a gente forçou a negociação com o governo, que está em curso, né? Ontem teve uma negociação, o governo assinou algumas coisas, os trabalhadores estavam reunidos agora há pouco com a direção do sindicato para discutir quais os rumos do movimento. Bom, então, depois de 4 dias de greve, qual que é o saldo? O saldo ele é positivo, no sentido de que nós mobilizamos e conseguimos organizar mais uma greve no HSPM. Além disso, a moral do pessoal estava muito baixa, porque desde 2005 que se negocia e não se consegue nenhum ganho real. Para ter uma ideia, a oferta da prefeitura é a regularização, mandando um projeto de lei à Câmara de uma diferença salarial de 2,14%, que é devida desde 2008. E a nulidade, né, a anulação de um artigo do plano de carreira deles, cujo pedido é de 2006, que é o artigo 44, que não deixa eles receberem aumento salarial. Você acompanhou mais um programa Eu Quero Ver, produzido pela Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. Entre em contato conosco pelo endereço eletrônico euquerovercute@gmail.com. Esse espaço é aberto ao trabalhador alagoano. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval. Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver a mudança acontecer. Eu quero ver como será a final quando o povo descer o morro e não for carnaval.